Salve, salve, rapaziada, tudo certo? Sejam bem-vindos para mais um Giro, edição única, aqui no canal do Pedrosa. E no vídeo de hoje vamos falar sobre toda a polêmica envolvendo a expulsão do goleiro Léo Jardim. Houve aí divulgação por parte do Vasco de um laudo médico que comprovou lesão do jogador, que comprovou que o goleiro estava sentindo dor na hora que ele foi expulso de forma injusta pelo árbitro. Além disso, aí, nosso Lucas Pedrosa obteve imagens exclusivas aí que comprova que a súmula do árbitro omitiu algumas informações importantes. Além disso, eu vou falar também sobre a situação envolvendo o Cauã Barros, possíveis saídas, uma saída que foi confirmada hoje, e além disso também vamos trazer a preparação do Vasco da Gama para o confronto aí diante do CSA e para o confronto contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. Vamos trazer todas essas informações no Giro do Gigante desta terça-feira aqui no canal do Pedrosa. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, ativar o sininho das notificações, compartilhar o Giro do Gigante aí para todos os seus amigos no WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, enfim, todas as redes sociais que vocês tiverem acesso, e avisa para todo mundo que o Giro do Pedrosa está no ar mais uma vez. Vem com a gente. Na última segunda-feira, o Vasco aí divulgou o exame de Léo Jardim, que comprovou que o goleiro estava realmente com algumas lesões, algumas contraturas, por assim dizer, na costela ali perto da bacia, também perto da região da bacia. Lesões aí que comprovam que o goleiro Léo Jardim estava de fato sentindo dores, né, com algumas alterações ali contusionais, segundo o laudo médico aí feito pela Proeco, né, feito por um hospital terceirizado. Não foram nem médicos do Vasco que fizeram essa avaliação, foram aí médicos terceirizados, e acabou que caiu por terra muitas narrativas aí que estavam sendo espalhadas nas redes sociais, que o goleiro estava fingindo, que não estava sentindo dor, que estava fazendo cera. A dor existia e o atendimento médico acabou, no fim das contas, sendo negado. E o nosso Lucas Pedrosa falou sobre o tema hoje no programa SBT Esportes Rio desta terça-feira e, com todas as palavras, repudiou veementemente toda a forma com que a arbitragem lidou com essa situação, inclusive expulsando o goleiro Léo Jardim. Enfim, confira as aspas aí do nosso Lucas Pedrosa no programa SBT Esportes Rio. A costela e a bacia, exatamente, é um exame que é muito importante, até eu vou pedir para a nossa produção subir o exame, sobe o exame um pouco, para deixar claro que, e a gente mostra, por favor, para deixar claro que esse exame não é feito dentro do Vasco. Esse exame é feito por uma empresa, inclusive gigante, a Proeco, que realiza vários exames. Esse exame é um exame terceirizado, feito por médicos da Proeco e divulgado pela Proeco. Teoricamente, você não pode divulgar o exame, mas quando o paciente deixa, como o Léo Jardim deixou divulgar, você pode divulgar. E foi exatamente isso. Não foi em grupo de WhatsApp, não? Não foi. Não vazou, Benê. Eu ia te perguntar isso. Não vazou, não foi isso, entendeu? Tá. Foi o próprio Vasco que divulgou com a anuência do Léo Jardim e que mostra que ele teve uma contusão relacionada e recente, inclusive nesse sentido. Então, assim, a pessoa que fala assim, pô, Pedrosa, isso aí obviamente vai ter alguma coisa, isso aí foi forjado. Cara, se foi forjado, o Vasco está cometendo um crime. O Proeco está cometendo um crime, o Léo Jardim está cometendo um crime. Então, assim, o grande absurdo que fica escancarado é o que eu falei aqui ontem. O médico, ele está ali para poder examinar e nem mesmo o médico profissional consegue ter a precisão de um exame de imagem, que inclusive é um dos mais precisos aí, é melhor do que o raio-x. O juiz, então, é pior ainda, o que escancara como o Flávio Rodrigues cometeu um erro crasso, um erro que prejudicou o Vasco, um erro que definiu o que era a partida, tirando o goleiro do Vasco, e o Internacional logo depois fez o gol do Daniel Fusato, que acabou entrando frio e não tem culpa de nada. Mas quando você tira o Léo Jardim da partida, você interfere no resultado. Então, assim, a grande verdade é que o Flávio Rodrigues, depois da decisão que ele tomou, ele tinha que ser afastado. Ele não tinha que apitar mais, ele tinha que ter uma reciclagem muito grande e, se bobear, nunca mais apitar um jogo do Vasco da Gama. Porque o que ele fez na partida contra o Léo Jardim é um completo absurdo. E o exame está aí escancarado. E fica um recado também, não só para o Flávio Rodrigues, que não é médico, ele é juiz, mas também para todos os colegas de imprensa, para blogueiros, para youtubers, que afirmaram veementemente que o Léo Jardim estava fazendo cera. Você, assim como o Flávio Rodrigues, não tem essa capacidade. Você tem que lidar com os fatos. E dessa vez, se você é jornalista, comunicador e influenciou alguém falando que era cera, afirmando veementemente, você não lidou com os fatos. Você não cumpriu o papel que o jornalismo pede, que é lidar com os fatos. E tá aí o fato. O Léo Jardim estava lesionado, merecia receber o atendimento, deveria receber o atendimento por conta da regra e ele foi impedido e ainda expulso. Então, isso é uma coisa jamais vista dentro do cenário do futebol brasileiro. Mais responsabilidade. Você não é doutor. Serve para os doutores do Twitter, serve para os doutores comunicadores e serve também para o árbitro Flávio Rodrigues.
Ó, a GoCase está com promoção rolando lá no site dela e com o cupom Pedrosa você tem desconto, tá? É esse tipo de copo aqui, ó, copo do gigante. E hoje, cara, olha só, esse aqui é sacanagem, tá? Sabe qual é o nome desse copo aqui? É o Verrete, filho. Olha o tamanho dele, doidão. Olha esse copo, mano, térmico. Aí, ó, com tampinha. Você abre aqui, ó, bebe água aqui de boa. É coisa linda, na GoCase, personalizado, tá? Com a resposta histórica. E a GoCase, cara? Além disso tudo que eu falei, a GoCase tem vários produtos lá, tá? Não tem só produto de time. Tem vários times. E, obviamente, você é vascão. Você vai querer ter um copo parecido com o meu, bonitão assim, ó. Irado. Mas também tem produtos normais, tem marmiteira, tem mochila, tem mala, tem tudo. A GoCase é uma marca completa, licenciada do Vasco da Gama. E com o cupom Pedrosa, você tem a oportunidade de garantir o desconto também. Clica no link da descrição ou também no QR Code que está aqui na sua tela e que fica passando aqui no canal do Pedrosa, GoCase. Lembrando, você me ajuda, ajuda o Vasco e ajuda a GoCase também, utilizando o cupom Pedrosa, beleza? E além disso, claro, a nossa grande parceira KTO. Um beijo pra KTO, tamo junto. Só clicar aqui na tela, aqui no QR Code, para você fazer seu jogo, sempre com muita responsabilidade. É proibido para menores de 18 anos e não é para jogar o que você não tem, pelo amor de Deus. Não vai jogar conta de luz, não vai jogar, é para brincar, para você se divertir, é dinheiro sobrando. Se você tiver um dinheiro sobrando e quiser fazer uma brincadeira, vá lá na KTO e utilize também o cupom Pedrosa lá na KTO, beleza? De forma exclusiva, nosso Lucas Pedrosa também obteve imagens aí que comprovaram toda a situação com o Léo Jardim, que o atendimento ao goleiro foi negado, que o fisioterapeuta ali buscou atendimento, mas que a todo instante esse atendimento foi negado, o que acabou contrariando a súmula do Flávio Rodrigues de Souza. Vamos deixar as imagens agora aí para vocês, imagens obtidas com exclusividade pelo nosso jornalista Lucas Pedrosa. Vamos deixar uma imagem com zoom e uma imagem sem zoom. Esse vídeo aí mostra que a arbitragem não autorizou atendimento ao Léo Jardim durante as substituições, né, contrariando a súmula do juiz. E o fisioterapeuta do Vasco disse que o assistente o impediu. O canal do Pedrosa teve acesso exclusivo a um vídeo que mostrou que o fisioterapeuta do Vasco, Eduardo Calçada, que seria o responsável por atender o goleiro Léo Jardim antes do juiz Flávio Rodrigues o expulsar, não foi autorizado a entrar em campo durante o procedimento de substituições, contrariando a súmula do árbitro e também a comissão de arbitragem da CBF. Após toda a polêmica envolvendo a expulsão de Léo Jardim diante do Internacional, o Vasco divulgou um exame de imagem comprovando que o atleta precisava de atendimento pela lesão na região da bacia. A comissão de arbitragem, mesmo depois da divulgação do documento, afirma que o goleiro não quis atendimento. O que foi registrado na súmula foi que o motivo foi retardar o início do jogo, que após ser advertido anteriormente por retardar o início do jogo, o juiz expulsou com o segundo cartão amarelo o senhor Leonardo César Jardim, número 1 da equipe do Vasco da Gama, por de maneira desrespeitosa retardar o reinício de jogo da sua equipe, caindo ao solo sem motivo aparente, mesmo sendo solicitado tanto por mim quanto pelo assistente número 1. Negou-se a levantar. Essas foram as aspas que o juiz trouxe na súmula. Mas na imagem é possível ver que Eduardo Calçada, fisioterapeuta do clube, caminha em direção ao goleiro e quando vai prestar o atendimento, o Bandeira faz um sinal pedindo para que o profissional espere o procedimento de substituições. Léo Jardim acabou não sendo atendido no tempo em que o árbitro Flávio Rodrigues alega em súmula que o arqueiro teria para receber o suporte. Logo depois das substituições, Flávio Rodrigues caminha em direção a Léo Jardim, o adverte e o expulsa logo em seguida. Mas aí você se pergunta, e o médico do Vasco, onde estava? Bom, a imagem ela não tem áudio, e o nosso Lucas Pedrosa procurou o Vasco da Gama para entender a situação. E segundo foi apurado com a assessoria do clube, o médico Gustavo Caldeira, que é o responsável pelos atendimentos, estava no suporte de Lucas Piton, que estava com dores e foi substituído em seguida. Eduardo Calçada, fisioterapeuta do clube, assim como a imagem mostra, prestaria o atendimento a Léo Jardim. Ele afirma que o Bandeira foi até a grande área e não autorizou o atendimento do profissional ao goleiro, e desta forma, a súmula do juiz Flávio Rodrigues mostrada não teria coerência com os fatos. E tem cria retornando ao Vasco da Gama após um período de empréstimo. Cauã Barros, que estava se destacando aí no América Mineiro, fazendo boas atuações, obtendo bons números, retorna ao Vasco da Gama. Informação aí obtida com exclusividade também pelo nosso jornalista Lucas Pedrosa, que
trouxe a informação. Cauã Barros está de volta ao Vasco da Gama. O clube acertou aí o retorno desse jogador aí de meio campo, jogador volante aí, que vai aí nos próximos dias se encorpar ao elenco do Vasco da Gama para estar à disposição do técnico Fernando Diniz. E o nosso jornalista Lucas Pedrosa trouxe mais detalhes sobre o retorno de Cauã Barros ao Vasco da Gama. Confira. Vamos lá. O Cauã Barros, que é um volante do Vasco da Gama, que estava emprestado ao América Mineiro. O Fernando Diniz, há 2 semanas praticamente, ele confirmou que ele voltaria, mas a situação ainda estava um pouco nebulosa e hoje eu tive a confirmação, até ouvindo um pouco fonte lá de Minas Gerais, que o Cauã Barros vai voltar para o Vasco da Gama. A princípio, o Vasco não vai arcar com nenhum custo financeiro e ele vai ganhar um aumento e renovação salarial para voltar. É um garoto que se destacou muito lá no América Mineiro. Ele até trouxe a informação que o Cruzeiro fez uma proposta para ele e o Vasco da Gama, nesse momento, é um jogador que o Fernando Diniz gosta, acredita também que pode reforçar esse meio campo, então o Cauã Barros está voltando ao Vasco da Gama, repito, sem o Vasco ter algum tipo de custo, ganhando aumento e renovação contratual. Para mim é uma excelente notícia. Barros está chegando, porém outras saídas podem acontecer. Foi o que o nosso Lucas Pedrosa trouxe no programa SBT Sports Rio, sobre 3 jogadores aí que há chance deles saírem, deles não serem mais jogadores do Vasco da Gama aí nos próximos dias, semanas, meses, enfim, mas que o Vasco trabalha para que esses atletas não sejam mais jogadores do Vasco da Gama. Confira a informação trazida com exclusividade para o nosso jornalista Lucas Pedrosa. Só mais algumas informações rapidinho. O Vasco negocia as saídas do Jean David, não descarta a saída do Sforza também, e o Matheus Carvalho é um jogador que pode ser negociado também para aliviar um pouco a folha. E falando em saída, uma foi confirmada hoje, nesta terça-feira. O Volta Redonda anunciou a contratação por empréstimo do zagueiro Lincoln junto ao Vasco da Gama. O Vasco emprestou o zagueiro Lincoln ao Voltaço por empréstimo até o final desta temporada, até o fim da Série B, visando aí dar rodagem para o jogador, dar bagagem para que ele possa retornar ao Vasco aí com mais cancha e quem sabe ser aproveitado novamente. O lateral Paulo Ricardo, estava na mesma situação, mas acabou que ele voltou, foi reintegrado ao elenco do Vasco da Gama, inclusive foi relacionado para o confronto diante do CSA e diante do Mirassol. Finalizando o giro desta terça-feira, vamos falar sobre a preparação do Vasco da Gama para os jogos contra o CSA pela Copa do Brasil e contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco treinou na manhã desta terça-feira no CT Marcelo Barbosa, fez seu treino normalmente e logo após já viajou para Maceió, para Alagoas, local aí da partida contra o CSA pela Copa do Brasil, que será realizada no estádio Rei Pelé. E o Vasco aí divulgou a lista de relacionados para o confronto contra o CSA e também para o confronto contra o Mirassol. E a novidade é que Felipe Coutinho está de volta à lista de relacionados. Agora é aguardar a questão da minutagem, saber se ele vai começar jogando, como vai ser o controle de carga do Felipe Coutinho, mas o jogador já está aí à disposição e foi relacionado para os próximos dos 2 compromissos aí do Vasco da Gama, tanto na Copa do Brasil, tanto no Campeonato Brasileiro. E o goleiro Léo Jardim é dúvida para o confronto, para os 2 próximos confrontos, porém, entretanto, o goleiro foi relacionado junto com o outro goleiro Daniel Fusato. Enfim, o goleiro Léo Jardim está relacionado, mesmo sendo dúvida, visto que teve essa lesão diagnosticada aí pela Proeco, teve esse laudo divulgado aí que comprova que o goleiro teve uma lesão, teve ali as dores foram comprovadas, o que faz com que o goleiro vire dúvida para esta partida e ele será reavaliado. E nos próximos dias aí descobriremos se o goleiro Léo Jardim será titular contra o CSA e se também ele poderá estar aí à disposição, poderá estar no gol, na meta vascaína, diante da partida contra o Mirassol. E é isso, pessoal. O giro desta terça-feira vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, ativar o sininho das notificações, compartilhar o vídeo para todos os seus amigos no WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, enfim, todas as redes sociais nas quais vocês tiverem acesso. Não esqueça também aí de seguir o @canal do Pedrosa no Instagram, que por lá estamos atualizando vocês aí com todo o noticiário do Vasco da Gama, com muita credibilidade e com muita informação. E no mais, é isso, pessoal. Tamo junto, um forte abraço e saudações vascaínas.